paz, queridos. Bom dia para vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Edgar, do Rogério. Na verdade, eu conheci primeiro o Rogério. E quando eu corrigi o Rogério, eu falei assim: Rogério, cadê o resto da tua família? Eu preciso... Eu preciso conhecer o restante da sua família. Conheci uma parte da liderança daqui, né? Tiagão está ali. Tiagão, já é meu amigão, Tiagão. Parceiro, conheci o Edgar, a família, enfim. E hoje estou conhecendo vocês, espero conhecer mais. Espero que ele me convide mais vezes para vir aqui. Eu entendo que a igreja realmente é uma família. E estou muito feliz. Hoje, 38 anos não é 38 dias. É uma história de vida. Tem histórias de vidas aqui. Histórias que devem até ser contadas e relembradas. Isso é extremamente importante para nós entendermos. E o que Deus colocou no meu coração para trazer nesse dia, já falei no culto da manhã, eu recebi esse convite com muito temor e tremor, assim, no sentido da responsabilidade de falar para uma igreja que está fazendo aniversário. Hoje é dia de festa, de alegria. Depois, no finalzinho, eu vou contar um fato que aconteceu, mas hoje é dia de festa, de alegria. Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos falar isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus por essa igreja, glória a Deus por esse lugar. As estacas do reino foram firmadas neste lugar. Mas se faz necessário uma reflexão, e quando eu estava pensando no que eu iria trazer, e veio um texto no meu coração, eu falei: Deus, que texto é esse, né? E aí eu fui entender o porquê disso. Todos nós... a grande maioria aqui, quem são pais aqui? Levanta a mão. Pais. Então você sabe que o seu filho é perfeito, certo? O seu filho é perfeito, mas se faz necessário uns ajustes no trilho do teu filho. Às vezes você tem que, vem cá, poxa, você é bênção, e tem algo muito interessante, né? Uma tradição do povo judeu, quando o filho de um judeu, ele apronta, isso eu vi, não confirmei com nenhum judeu, mas é uma história que eu vi. Eles sentam na mesa e eles começam a trazer a identidade do filho. Quem ele é? Você é bênção, tem uma bênção sobre a tua vida, você é isso, aquilo, e pá. Começa a falar sobre os valores que ele tem, mas depois vem assim: mas você fez isso. Porque existe uma diferença da identidade, né? Quando a gente vai corrigir nossos filhos, presta atenção. Você tem que, primeiro, ele tem uma identidade. E depois tem as falhas. Então você corrige as falhas. Mas lembra que ele tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Esse é o grande problema das nossas famílias. E Deus faz a mesma coisa. Ele fez isso em Apocalipse. Ele deixa o Apocalipse como um grande exemplo. A revelação de João traz as 7 igrejas de Apocalipse, e eu quero que você abra comigo rapidamente, tá? Em Apocalipse capítulo 2, eu estou com a minha Bíblia aqui online, falando assim: pastor, não trouxe Bíblia? Não, trouxe sim, só que agora está um pouco diferente, né? A Bíblia online, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus. Olha que bacana isso. Que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Igreja séria. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Olha que bacana, que igreja comprometida. E não tem desfalecido. Mas, sempre tem o mas, né? Mas, contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Uau! Um beijo e um puxão de orelha. E o tempo todo, né? E aí eu tenho um pastor, escritor, professor, doutor, Howard Snyder. Eu vou usar
Já está lá? Tá? Ele fala o seguinte: declara que a palavra de Deus é uma crítica constante à igreja, levando o povo de Deus a compreender o reino ou reinado de Deus em todas as suas dimensões e viver para ele. Então a Bíblia, o tempo todo, puxa nossas orelhas. Verdade ou não? Sim ou não? Se você começa a ler, você é enquadrado. E essa grande obra de Deus através da sua palavra e o Espírito Santo, de nos alinhar. Ok? Então, se nós fôssemos a 8ª igreja de Apocalipse hoje, eu estou falando da igreja em São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, ou ele poderia estar falando com a igreja do distrito de Campo Limpo, que comporta Vila Andrade, Capão Redondo e o próprio bairro do Campo Limpo, com 650 habitantes. Não sei se vocês sabiam disso, que aqui nessa região tem 650 mil habitantes. Ou poderia estar falando somente por bairro do Horto do IP. Eu não sei quantas pessoas tem no bairro do Horto do IP. Mas seríamos a 8ª igreja. O que Deus falaria para nós hoje? Ele iria trazer o elogio, ok? Mas também o mas seria como? Aonde nós podemos consertar, onde nós podemos corrigir, o que nós podemos alinhar? Será se saímos do trilho? Nós vivemos num mundo doido. Nós vivemos dentro de uma cultura maluca, dentro de um sistema esquisito, que mais privilegiam as coisas do que pessoas. O tempo todo nós temos que lutar contra o sistema, mas isso não é uma novidade. Você não é um privilegiado, ou a igreja do Horto não é privilegiada, porque no passado as coisas já tinham que ser alinhadas, como está relatado lá, depois vou ler esse texto, lá em Tiago, em 1 Timóteo, tem que dar uma ajustada. Então, o que Deus espera de nós como igreja? Para mim está muito claro que na realidade o nosso padrão, e nós temos um padrão, o padrão é a igreja primitiva. Põe isso na tua cabeça. A igreja primitiva é um padrão, porque ali existia um povo não perfeito, mas eles estavam sedimentados na rocha, então os princípios eram perfeitos, aplicados por um povo imperfeito. E assim funciona. Nós somos imperfeitos, aonde Cristo traz os seus princípios perfeitos, e ali começa uma grande transformação. E eu quero dizer que nós passamos por várias revoluções. A da escrita, a da prensa, a industrial, agora a digital, esqueci de alguma, vocês me corrijam aí. Várias mudanças de era. E hoje nós estamos vivendo uma grande mudança de era civilizacional, ou uma mudança midiática, que está transformando tudo, a nossa maneira de ser. Tanto é que eu não estou mais com uma Bíblia de papel, estou com uma Bíblia digital. Hoje eu não preciso mais ir no restaurante, o restaurante vem até mim. Hoje eu não vou até o ponto de táxi, pegar o táxi vem até a mim. Grandes transformações e mudanças. Eu estou falando aqui de coisas muito elementares, mas se nós formos analisar, há mudanças profundas que vai mudar radicalmente o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se relacionar, o nosso jeito até mesmo de criar os nossos filhos. Mas os moldes podem mudar. O que não pode mudar é os princípios. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não há de passar. Talvez, desde do missionário Alan Kutner, que fundou essa igreja deve ter mudado em algumas características. Talvez naquela época vocês usavam terno e gravata. Hoje já está aqui, todo boizinho. Todo boizinho aqui. Não era gravado, não era transmitido. Muitas coisas mudaram. Talvez naquela época só tocava órgão, não podia tocar guitarra, não podia, só tocava. Eu pensei que ia chegar aí, aqui hoje ia cantar hino do cantor cristão. E no fim vocês estão devendo essa, né? Eu vim aqui para cantar o hino do cantor cristão, cantamos aqui, vimos uma banda maravilhosa, nada contra, linda, maravilhosa, tá? Mas eu sou da antiga, eu gosto também do cantor cristão. Então as coisas mudam, os modos mudam, mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar e ela não pode mudar. Os princípios têm que estar focados, calcados dentro da vida da igreja. Eu quero dizer para vocês uma coisa, e outra coisa que não vai mudar, presta atenção, e não pode mudar. Se mudar é algo maligno. A igreja não pode acabar. Essa questão de espiritualidade individualizada é maligno.
Eu estou lendo um livro chamado Fé, Ciência... Peraí. Fé, Ciência e Cultura. Que ele fala a importância dessa dinâmica da comunidade para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento do ser humano. A importância disso aqui. Isso aqui é importante para o nosso desenvolvimento. Ferro com ferro, o que acontece? Ferro com ferro? Afia. É aqui que nós vamos ser afiados. Então essas coisinhas às vezes de bater de frente, como aconteceu com Paulo e Pedro, quebraram o maior pau. Se faz necessário para que a igreja, essa dinâmica, possa fazer com que tudo isso possa nos levar a um crescimento e a uma maturidade cristã. Porque a vida não é fácil, então nós precisamos ser maduros para encarar a vida. A vida consiste de coisas difíceis para se encarar. Hoje eu estou encarando uma coisa difícil, entendendo que ele ganhou um prêmio. Hoje, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, recebi a ligação do meu sobrinho, que o meu cunhado faleceu. Pastor da Assembleia de Deus, pegou Covid, a família dele tem um problema congênito, que é o pulmão, ele cria fibrose, né? Isso aí, fibrose, e ele veio falecer. Liguei até para o Edgar, pensando que não poderia vir, mas estou aqui, vim aqui, porque está tudo, deixei tudo em ordem, eu sou o homem da família lá, né? Eu tenho 4 irmãs e um irmão, mas eu sou sabe aquela pessoa que é da família, enfim, a vida é difícil, mas eu tenho que encarar o seguinte: nós somos cristãos, amém? Nós somos cristãos, amém? Então nós encaramos a morte de uma forma diferente, amém? Sim ou não, irmãos? Vamos cair na real. O cristianismo é uma mudança de mente, é um novo mindset, é uma nova maneira de ver, uma cosmovisão diferente. E nós temos que ter uma cosmovisão bíblica. Uma cosmovisão bíblica. Não dá para a gente brincar. Então, deixa eu só te falar. Quando a gente pensa em entrar no reino de Deus, quando você vem, se converte, entra na igreja, participa das atividades, todo o início é gostoso. Você vai comer. Eu quero falar para vocês que a relação de uma criança recém-nascida com a mãe é uma relação de necessidade. Ela ama a mãe porque a mãe dá leite. Ela não ama a mãe por causa da afetividade só, tal, mas porque ela dá leite. Então, um crente novo, ele vai entrar aqui, ele precisa de comida, ele precisa ser alimentado. E deixa eu só passar isso aqui para a igreja. Existem faixas etárias dentro da igreja. Eu não posso encarar um cristão na mesma faixa etária, irmãos. Então, não se decepcione com os mais novos. Os mais novos vão fazer sujeirinha na fralda e vai ter que ser limpado, vai ser cuidado. E como diz um psicólogo espanhol, que é PhD em criança, toda criança precisa ter um adulto loucamente apaixonado por ela. Toda criança e todo membro novo precisa ter um membro velho apaixonado por ele, apaixonado pelo novo convertido. Eu vou ficar na cola desse cara, eu vou cuidar desse cara, eu vou ajudar esse cara a entender o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é simples, mas difícil de entender e viver. E por isso nós precisamos tanto do discipulado. O discipulado nessa igreja tem seu ponto central. Eu fico muito feliz porque vocês trabalham muito com pequenos grupos, né? É fundamental o relacionamento, as pessoas precisam falar, ouvir e assim por diante. Eu estou falando tudo isso para que, se de alguma forma a Igreja Batista do Horto de Ipê tem se desviado do trilho, tem que voltar. Tem que voltar para o trilho. Nós temos que entender, e não vai ser possível falar em alguns minutos sobre o como deve ser a igreja, mas nós temos que reler e reler o Novo Testamento. Que o Novo Testamento tem uma dinâmica incrível. Deixa eu passar aqui para o outro slide. A igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição. E não deve ser identificada como qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, e nem com ideologias humanas. Fica claro que Deus está clamando ou chamando um povo para si, para uma nova comunidade reunida por Cristo. A igreja deve focar principalmente na comunidade e no povo. Comunidade, relacionamento, relações interpessoais e também o povo de dentro e o povo de fora. Eu não posso ver o meu irmão com necessidade e eu passar de largo.
A grande parábola, e esse texto é o que mexe comigo, é a parábola do bom samaritano. O que tem acontecido comigo? Sou presidente, não falei nada disso ainda, né? Sou pastor da Igreja Cristã da Família, há 21 anos aqui no Capão Redondo. Essa igreja surgiu dentro do meu escritório. Abrimos uma reunião de estudo. A mãe de um funcionário meu que morava aqui no Coab, no Mutirão Valo Velho, queria um culto, começamos um culto lá, primeira semana cheia, segunda cheia, nunca mais esvaziou, virou uma igreja e eu virei pastor. Estou falando rápido porque tem tanta coisa para falar. Vocês estão me entendendo, né? Estão me entendendo? Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Então, eu quero que vocês entendam que a igreja, ela cumpre esse papel. Ela não é somente uma instituição. Ela é um organismo vivo. Preste atenção. Organismo vivo. Nós temos que entender que a igreja tem uma dinâmica viva. As relações interpessoais é a coisa mais importante dentro de uma igreja e elas têm que ser vividas. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, olha lá, e eu citei de manhã, Deus estava totalmente comprometido com o novo mindset daquela igreja, uma nova maneira de pensar. Para você ter uma ideia, essa igreja primitiva, ela destruiu o Império Romano. O Império Romano estava vendo que não estava conseguindo. Constantino, não vou julgar a conversão de Constantino, o imperador romano, mas estava difícil suportar os cristãos. Os cristãos estavam com um jeito meio estranho. Eu participo de um movimento chamado Movimento pelo Direito do Órfão. Nós mobilizamos pessoas a adotar e acolher crianças também. Tá? E na igreja primitiva, havia muito, naquela época, né, de Roma, havia muito abuso sexual e as mulheres eram engravidadas. Quando uma mulher era engravidada naquela cultura, ela era rejeitada, ela era apedrejada, ela morria, enfim. Então o que elas faziam? Escondiam a gravidez e depois tiravam o filho e jogavam no lixão. Sabe o que a igreja primitiva fazia? Passava pelo lixão de Roma, recolhendo crianças e incluindo elas dentro de famílias. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Uma igreja que dividia os seus bens, como está lá, Ananias e Safira foram mortos porque estavam trabalhando contra uma construção mental, uma construção que Deus estava promovendo através do Espírito Santo. E aonde as pessoas estavam entendendo a necessidade de repartir os seus bens naquele momento de sociedade para não haver necessidade entre as famílias. Aí Ananias e Safira veio dar uma de esperto. Ananias e Safira, vendo que um homem, esqueci o nome dele agora, Barnabé, deu uma casa e vendeu tudo que tinha e deu aos pobres. A Ananias e Safira falou assim, ai que bonitinho. Oh, deu ibope isso, hein? Ó, todo mundo falando de Barnabé, acho que vamos fazer igual, vamos. Aí foi lá. Mas a pior coisa é quando você não entende o porquê você está fazendo o que está fazendo. Vou repetir. A pior coisa é você não entender o que está fazendo. A pior coisa é você... o cérebro... A pior coisa é você fazer uma coisa e não entender o que você está fazendo. Duas coisas. Ou você vai se arrepender, ou você vai parar. Porque o reino de Deus dá trabalho. Diga, o reino de Deus dá trabalho. Bem-vindo a essa comunidade de trabalho. Comunidade de trabalho. Reino de Deus, ele tem essa dinâmica. Mas a pior coisa é você ser um sedentário dentro de casa sem fazer absolutamente nada. Ser um sedentário espiritual é horrível. O que dá graça na vida, meu irmão, o que me move, 59 anos, tenho 2 artroses no joelho, por isso que eu estava sentadinho ali. Entendeu? Não dá para ficar 2 cultos em pé, na hora do louvor e pregação, dói. A pior coisa é, o que me move hoje, é a quantidade de trabalho que tem no reino de Deus e eu não tenho tempo a perder. Tenho uma frase, eu não tenho tempo a perder, só quero saber o que pode dar certo. Entendeu? Já dizia o músico isso aí. Não tenho tempo a perder. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. E nós temos que correr muito. Correr muito. Deixa eu me achar. Corri demais, passei aqui. Eu quero mostrar um slide muito interessante.
É isso aqui. É importante, né? Eu acho que antes disso, olha só o que o Snyder fala. O que você vê depende muito da posição em que você se encontra. E sua posição com respeito à igreja, por consequente, afeta o que você pensa sobre como o evangelho deve ser vivido. Vou repetir. O que você vê depende muito da posição em que você se encontra. E sua posição com respeito à igreja, por conseguinte, afeta o que você pensa sobre como o evangelho deve ser vivido. E o que você considera ser o verdadeiro significado do reino de Deus. E é isso. Aonde vocês estão como igreja? Vocês estão vendo de cima? Ou vocês estão no meio do povo? Jesus, presta atenção. Quando ele começou seu ministério, ele tirou a igreja do templo e botou no meio do povo. Ele não deixou de ir no templo, mas ele trouxe um ensino para a igreja. Se faz necessário você vir para o povo. Porque se você não vier para o meio do povo, você não vai ter uma visão clara do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é gente. Se você pegar o Novo Testamento inteirinho, faça uma releitura do Novo Testamento. Você vai ver que a relação... a espiritualidade, ela se baseia na sua relação com a sociedade. Se baseia na relação com o meu próximo. Uns aos outros. Vocês acho que vão fazer um estudo sobre esse termo, uns aos outros. Quando esse texto me chamava a atenção, eu fui estudar o que é essa frase, uns aos outros. Eu encontrei uma tese, passei até para o Rogério já, uma tese falando sobre uns aos outros, a importância dessa relação interpessoal. Eu nasci para me relacionar com Ele, eu me nasci para servir. Quando Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, no original ele está dizendo assim, diácono, tem diácono aí na porta? Diga amém. Amém. Diácono, ele falou assim, eu não vim para ser diaconado, eu vim para diaconar. Ou diaconese e tal, que é o termo a pronúncia grega. Eu não vim para ser diaconado, eu não vim para ser servido, mas eu vim para diaconar, eu vim para servir. Essa dinâmica de servir, ela é um dos pilares do cristianismo. Você não está aqui para curtir um culto. Esquece essa dinâmica. É ótimo ouvir uma música, a pregação do pastor Edgardo e de todos os pastores aqui. Mas o que nós estamos aqui é em missão. Aliás, Deus está em missão. E nós, servos do Deus Altíssimo, porque nós somos servos, diáconos. Então eu sempre falo, eu estou pastor, mas o que eu sou, a minha essência, eu sou um diácono. Eu sou um diácono, eu estou pastor, mas eu sou um diácono. Porque a minha essência é ser servo de Deus em missão, em missão. Então, irmãos, eu digo aqui, eu tenho um texto para ler, mas olha só que interessante. Martin Luther King diz assim, a igreja não é um mero termômetro que registra as ideias e princípios da opinião popular. Ela é o termostato que transforma os usos e costumes de uma sociedade. Você crê nisso? Você acha que por exemplo, eu tenho uma ONG, nós temos, dentro dessa ONG, um guarda-chuva de projetos. Eu tenho 5 projetos. Tem um contraturno escolar com 145 crianças, tem um geração de renda que foi criado na pandemia, que nós montamos uma panificadora, temos uma comunidade terapêutica para dependente químico, temos um pertinho de vocês aqui, está abrindo a segunda casa agora, terminando a reforma, um centro para uma casa de deficientes intelectuais. Cuidamos de 10, vamos cuidar de mais 10 jovens. E se preparem que eles vão vir te visitar. Vão visitar vocês aqui, certo, Tiagão? Sabe, irmãos, assim, por que estou falando isso? Porque a igreja, ela tem que ter essa capacidade. E a nossa ONG, né? A nossa ONG, Edgar, é a tua também agora, já estou te dando um pedacinho dela. A nossa ONG, ela não transforma. Porque ela não atende 100% da integralidade do reino de Deus. Ela atende parte. A igreja, ela é integral. Ela tem a capacidade de gerar essa transformação. É o corpo de Cristo que gera essa transformação. Então eu ia ler lá Tiago 2:1, mas ele fala de um texto muito prático. Eu não vou ler o texto, ele é longo, não vou ler o texto. Mas o que nós temos que entender, eu gostaria que você lesse esse texto, para você entender o que é mudança de mente. Se entrar um milionário aqui, parou uma Mercedes lá fora, e se os diáconos colocarem no primeiro banco, e chegar um mendigo ali na porta e falar assim, não, você não pode entrar porque você está mal cheiroso. Tiago fala que isso é pecado.
Pecado, pecado grave, fazendo distinção de pessoas. Ok? E aí ele fala no versículo 18, 2:18, diz assim, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé por obras. Deixa eu falar uma igreja. A igreja de Cristo tem que ter fruto, porque você será cobrado no dia do juízo, você será cobrado. Me dá os frutos. Eu te dei um talento, o que você fez? Ah, eu enterrei porque me falaram que você é um chefinho bravo pra caramba e tal. Cai fora. E você, os 5 talentos que eu te dei, eu multipliquei e tal. Entra no gozo do seu Pai. É sério isso, irmãos? Diz respeito à tua vida e minha vida. Diz respeito à tua dinâmica de vida e minha dinâmica de vida. Qual é a tua dinâmica de vida? Vamos ler a Bíblia, irmãos? Batista tem a tradição de estudioso de Bíblia, hein? Eu vim da Pentecostal, mas hoje, desde os 8 anos, eu estou numa igreja de linha batista. Mas batista, a tradição batista é que eles são bons de Bíblia. Então vamos lá. Vou passar isso aqui, eu quero chegar aqui. Para finalizar, eu vou finalizar com esse texto. Então preste atenção e leia comigo. Tenho 3 minutinhos para finalizar. 2 das palavras mais características em Atos são marturim, que é testemunhar. Isso diz respeito à igreja primitiva. De onde vem a palavra de Marte? E evangelizbai. Essa é difícil. Evangelizbai. Proclamar boas novas, da qual vem a palavra evangelizar. Essas 2 palavras ocorrem de uma forma ou de outra mais de 20 vezes no livro. E a grande preocupação e dinâmica da igreja primitiva, presta atenção, era contar as boas novas acerca de Jesus e da ressurreição e dar testemunho do que havia visto, ouvido, experimentado. Alguns autores que escrevem sobre a igreja destacam a palavra querigma. Querigma é isso que eu estou falando, pregação. Referindo-se à pregação da igreja primitiva. Evidencia-se, porém, pelos documentos do Novo Testamento, que a mensagem essencial dos primeiros cristãos era mais do que uma forma querigmática, fixa, mais que uma pregação formal. E quase certo que era mais do que a proclamação feita pelos discípulos de uma interpretação subjetiva essencial do evento da ressurreição. Antes, o querigma, ou a pregação, baseia-se na narração das boas novas acerca da ressurreição de Cristo, que os primeiros cristãos haviam testemunhado. Tanto a mensagem clara do livro de Atos, como estudos mais técnicos da palavra, revelam prioridade do testemunho e da proclamação do evangelho da igreja primitiva. Michael Green afirma em seu livro Evangelização na Igreja Primitiva que marturian, e não querigma, testemunho e não pregação, devia ser considerada palavra característica da evangelização do Novo Testamento. Quando os primeiros cristãos proclamavam as boas novas, eram testemunhas, e quando morriam como mártires, lembra dos mártires? Já ouviram falar dos mártires? Alguém aqui já se martirizou para evangelizar aqui? Eram testemunhas. A tarefa evangelística implica, e ainda hoje implica, testemunho por palavras e por vidas. Aí nós temos um exemplo do franciscano, do frei franciscano, Francisco de Assis. Pregue uma frase célebre dele. Pregue o tempo todo, se necessário use palavras. É preciso uma mente, presta atenção, é preciso uma mudança de mindset. É preciso uma mudança, mindset, a maneira de eu ver, é a maneira de eu pensar, é uma nova maneira, é como eu enxergo o mundo, é uma nova cosmovisão bíblica. Então, é preciso uma mente e pessoas transformadas para transformar. É preciso pessoas transformadas para transformar. É por isso que Paulo fala assim, que nós tínhamos que renovar o quê? O nosso estômago. Renovar a nossa mente. Renovação do nosso entendimento, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir, a nossa maneira, marido, é uma nova maneira como você olha a tua esposa e valoriza a tua esposa.
Hoje nós estamos falando muito da questão de gênero, a questão da violência do homem contra a mulher. Nós temos que repensar nisso. Mas mulher, vamos também repensar a maneira que você trata o seu marido, porque isso vai ser saúde para a nossa sociedade. Não adianta nós queremos transformar a nossa sociedade se nós não somos transformados na nossa maneira de pensar. E a Bíblia ensina como nós devemos nos relacionar. O homem tem que amar a mulher incondicionalmente, a mulher tem que honrar o homem condicionalmente, mas existem outros aspectos que não dá tempo de falar agora. Entendeu? Qual é a minha plaquinha aí? 2 minutos. Entendeu? É preciso uma mente, pessoas transformadas para transformar. É preciso vocês entenderem que qualquer tipo de discriminação é pecado. Não é porque estão falando, mas é pecado. Por exemplo, um sistema econômico, se não é bem interpretado, é pecado. Um sistema político ou econômico que não privilegia os que não teve a oportunidade é pecado. O neoliberalismo, meu irmão, vamos estudar isso. E eu não sou petista, não sou da direita, não sou da esquerda, não sou do centro. Eu sou a favor da justiça de Deus implantada por qualquer um que seja. A justiça de Deus. O olhar para o órfão, a verdadeira religião pura e imaculada, Tiago 1,27, a verdadeira religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em sua necessidade. O que é isso? A verdadeira religião? Então quer dizer que nós temos o risco de estar vivendo uma religião falsa? Sim, tem um risco. É preciso uma mente e pessoas transformadas para transformar a sociedade. O fato é que a comunidade cristã só existe se expande quando a evangelização, não somente com palavras, mas com marturim, ou seja, testemunho. Amém? Amém. Que essas rápidas palavras possam fazer com que você responda à 8ª igreja de Apocalipse. Responda. Quando Jesus perguntar, e aí? Eu estou vendo as tuas obras, como vai ser? O que você esperaria que Deus falasse de você? E sem se iludir, porque Ele vai tocar nos pontos negativos, porque a Bíblia faz isso, o tempo todo nos corrigindo. O Evangelho, ele é para isso, para nos corrigir e para nos corrigir e nos alinhar. Amém? Deus abençoe. Obrigado por esse presente que vocês me deram, de estar aqui com vocês e poder compartilhar aquilo que temos vivenciado e aquilo que está no nosso coração. Deus abençoe essa igreja e que Deus possa continuar falando através da liderança dessa igreja, que é fundamental. E eu estou acompanhando esses irmãos e eles têm buscado um entendimento maior do propósito da igreja na terra e na nossa sociedade, entendendo que a igreja é o grande agente de transformação para a nossa cidade. Deus abençoe.